Obrigado, presidente. Boa tarde, nobres colegas, público que nos acompanha aqui pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Presidente, o que me traz aqui hoje, na verdade, não é apenas um motivo. É um conjunto de razões, um conjunto de motivos que me fez com que viesse aqui à Assembleia Legislativa, ao nosso plenário, para poder fazer essa fala. Tem muita coisa acontecendo em Minas Gerais que é extremamente preocupante, extremamente grave, e o conjunto dos mineiros precisam ter ciência. São questões, presidente, que tratam, por exemplo, do patrimônio do povo de Minas Gerais. Essa sanha e essa fome privatista dos governos neoliberais, do qual Romeu Zema representa em Minas Gerais, se faz presente e caminha a passos largos para o desfazimento do patrimônio do povo de Minas Gerais. Eu explico. Foi iniciado, presidente, a pedido da CEMIG, um processo de análise de desinvestimento da Taesa. A Taesa é uma empresa de transmissão de energia, uma das melhores e maiores empresas nesse setor, uma empresa recomendada pelas principais corretoras de ações na Bolsa de Valores e que tem rentabilizado aos seus acionistas bons lucros, bons recursos. E entre esses acionistas está o grande acionista, que é a CEMIG. E através dos dividendos dos recursos da Taesa, dinheiro tem sido injetado no cofre do Estado para atender o povo de Minas Gerais, nos serviços que são importantes, pela rentabilidade, pela eficiência da Taesa. Então, a CEMIG, sendo então sócia e sócia majoritária, ela inicia um processo de consulta pública para analisar a oferta da sua parte na Bolsa de Valores, sem conversar com ninguém, sem ouvir com ninguém. Como a nossa Constituição ela é muito clara e diz que o desinvestimento, a desestatização das empresas públicas carecem de autorização legislativa e também de referendo popular, o que tem feito, então, o governador? O governador, como diz lá no interior, né, nós aqui no interior de Minas Gerais, está querendo comer pelas beiradas. Comer pelas beiradas. Eu apresentei um requerimento, presidente, solicitando ao governo do Estado informações, né, sobre quais circunstâncias e condições essa operação está se dando. É um negócio absurdo, professor Cleito, porque nós sabemos que compõe também o patrimônio do povo de Minas Gerais essa participação da Taesa. Não pode o governo simplesmente dizer, olha, nós não queremos, mesmo sendo superavitária e rendendo bons dividendos aos cofres públicos nos últimos anos, nós não queremos e vamos desfazer sem ouvir o povo de Minas Gerais. Poderia ouvir o povo de Minas Gerais na figura de seus representantes, que é a Assembleia de Minas. Então, eu quero aqui fazer a leitura do nosso requerimento, que foi encaminhado ao governo do Estado. E também eu quero anunciar aqui, o professor Cleito está aqui, já está conosco nessa luta, que nós estamos propondo um mecanismo que garanta condições para que a Assembleia também seja ouvida quando se trata da participação da CEMIG e das estatais mineiras que pertencem ao povo de Minas Gerais, que o povo possa ser ouvido. Deixa eu localizar aqui, que nós vamos mostrar o que nós já estamos solicitando de informações. Eu quero aproveitar aqui, professor Cleito, e falar da proposta de emenda à Constituição que nós estamos apresentando e pedindo aos colegas que possam assinar. Presidente, deputado Jean, a Constituição do Estado, ela diz, então, que a Assembleia precisa autorizar ser ouvida em caso de privatização das suas empresas. E também fala dos referendos e do plebiscito para que se escute a população. Eu estou propondo aos colegas parlamentares proposta de emenda à Constituição para acrescentar o inciso 5 ao parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição Estadual. E aí ficaria o seguinte, presidente, demais colegas,
a autorização para que sociedade de economia mista e empresa pública realizem desinvestimentos e alienação de ações, quando a operação representar montante superior a 5% do total da sua participação em subsidiárias em empresas privadas. Isso é importante, se esse dispositivo já estivesse garantido na Constituição do Estado, esse processo do qual a CEMIG ela inicia com a questão da Taesa, ela já estaria dependente, condicionada à autorização de nós parlamentares. Então, é muito importante. Eu quero fazer a leitura aqui para as pessoas entenderem a nossa justificativa. A Constituição Federal de 88 estabelece, eu vou direto no ponto que trata dessa questão aqui. Olha só, a preservação do patrimônio público estadual é um dos deveres mais importantes do poder público, principalmente em momentos como o atual, no qual somos assolados por uma crise econômica, social e sanitária, e pensar na longevidade das fontes de recursos estatais se tornou uma tarefa urgente. O Estado de Minas Gerais tem ativos importantíssimos e é de notório interesse público que todos os esforços possíveis sejam envidados na conservação e fortalecimento das empresas mineiras. Ademais, seja realizado referendo popular para efetivação da desestatização de algumas empresas do Estado, como as de transmissão e distribuição de energia elétrica. Isso se dá por entender que essas atividades são estratégicas, tanto economicamente quanto socialmente, sendo necessário democratizar o processo decisório sobre as empresas, chamando a população mineira para opinar sobre o assunto que impacta diretamente não só os cidadãos de hoje, mas também do futuro. Então, está disponível para todos que quiserem conhecer a proposta da emenda, mas essa é um dos parágrafos do qual nós apresentamos a justificativa. Se essa proposta de emenda à Constituição for aprovada, sancionada antes da efetivação dessa operação que a CEMIG está querendo, o governo do Estado está querendo, há uma chance de preservarmos esse importante patrimônio lucrativo, rentável do povo de Minas Gerais. A Taesa compõe uma boa, se não a maior parte do lucro individualmente das receitas da Companhia Energética de Minas Gerais. Então é isso, professor Cleito, que eles querem fazer. Vão fatiando, vão desidratando, vão sucateando para chegar lá na frente e entregar na Bacia das Almas. As experiências de privatizações no Brasil não têm sido boas referências, não têm sido bons exemplos, bons modelos. Entregamos há anos atrás, no governo Fernando Henrique, a Vale do Rio Doce, a preço de banana, com subsídio do próprio Estado para que aqueles que adquiriram tivessem esses recursos para aquisição, foi financiado, e o valor de mercado hoje nem se compara. E dizendo que, a partir daquele momento, lamentavelmente, a empresa começou a figurar em tragédias gravíssimas, como nós vimos em Mariana e como nós vimos em Brumadinho. Então, uma das pautas que eu trago aqui hoje é essa, para que os colegas possam nos ajudar a assinar a PEC, para que ela possa tramitar e possamos votar o mais breve possível. Essa, professor Cleiton, é uma das ações. A outra ação que eu já falei foi o pedido de informações ao governo do Estado, e acho também que cabe representação ao Tribunal de Contas do Estado, representação na Justiça, para que possamos impedir que essa operação venha a cabo. Isso é muito sério. Estão vendendo o patrimônio do povo de Minas, uma empresa, a participação numa empresa importantíssima, sem que o povo seja ouvido e consultado. Nós não podemos permitir. O Poder Legislativo de Minas Gerais, ele tem que se pronunciar. Me lembro que Minas Gerais figurou no cenário nacional quando a sanha privatista de Fernando Henrique chegou até Furnas, em Minas Gerais, e o governador Itamar Franco disse: aqui não, e fez a mobilização das forças militares do Estado de Minas Gerais em Furnas, e aquela privatização não aconteceu, e nós sabemos como isso foi importante para o nosso Estado, para a nossa população. Então, o chamado, o convite, é para que a Assembleia, como tem demonstrado até aqui, nós temos visto que a Assembleia tem tido altivez, que mais nessa operação e nessa ação, que caminha a passos largos na surdina, a gente possa também dizer não. Não sem o povo ser ouvido, não sem os representantes do povo serem ouvidos. Então, essa é uma das questões, eu vou voltar a falar sobre isso.